Irmãos, hoje eu trouxe, né, propuseram, né, um tema para mim sobre o homem como a imagem de Deus, mas aí eu combinei com o professor, com os demais professores, para poder primeiro trazer uma visão geral sobre a antropologia bíblica, tá? Para depois nós nos aprofundarmos no tema, né, que me foi proposto. Aí talvez se fique para a aula que vem, né, porque nós temos bastante coisa para nós vermos, para nós estudarmos hoje aqui, tá? Então vai ser uma visão geral sobre a antropologia bíblica, tá? A bibliografia que consultei, tá? Bavinck, o seu livro As Maravilhas de Deus, recomendo, é um livro excelente, tá? Também consultei o Berkoff, a teologia sistemática do Berkoff, e o Charles Hodge, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sei bem. A teologia sistemática dele também é uma teologia sistemática muito boa, só um pouquinho grandinha, né? Tem uns 3 volumes, mais ou menos. Dá um certo trabalho, tá bom? Então, irmãos, o que vem a ser a antropologia bíblica, tá? O pastor Heber Carlos de Campos, ele dá uma definição bem, como posso dizer, simples, né? Bem resumida, né? Dizendo que é o estudo do homem e da sua relação com Deus, tá? Já o Charles Hodge, ele vai dizer que a antropologia bíblica ela é constituída pelas doutrinas que tratam do homem, da sua origem, da sua natureza, do seu estado primitivo, tá? Incluindo a natureza do pecado e os efeitos do primeiro pecado de Adão sobre si mesmo e sobre sua posteridade, tá? Então, o Berkoff, ele vai fazer uma advertência que eu achei interessante trazer, de que a antropologia bíblica ela não pode ser confundida com a antropologia geral, que estudamos geralmente nas disciplinas de exatas não, de humanas, né? Porque a antropologia bíblica ela vai tratar do que a palavra de Deus tem a dizer em relação ao homem e da sua relação com Deus, tá? Então a antropologia bíblica ela é completamente diferente da antropologia geral. Até aqui tudo tranquilo? Perguntas? Bom, o Berkoff ele vai dividir lá na sua teologia sistemática, o assunto ele vai dividir em 3 partes. Ele vai falar sobre o homem no estado original, ele vai falar também do homem no estado de pecado e também vai falar do homem sob a aliança da graça, tá? O Bavinck também vai dividir em 3 partes, sendo que ele vai falar sobre a origem do homem, a natureza do homem e depois sobre o propósito do homem, tá? Eu vou seguir a organização do Bavinck como uma visão geral, eu vou seguir a organização proposta pelo Bavinck, tá? Até porque é meu teólogo preferido, então eu gosto muito dele. Vamos abrir a Bíblia, tá? Em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Tá bom? Gênesis 1, versículos 26 a 28. Quem encontrar pode ler, por favor. Obrigado.
Então nós temos aí umas... pode ler o versículo 31, por favor, também? Obrigado. Depois nós vamos fazer algumas observações sobre esse versículo, tá? Então, uma observação feita tanto pelo Berkoff quanto pelo Bavinck é de que o homem ele é a cabeça e a coroa de toda a obra da criação, tá? E eles vão apresentar algumas evidências para isso. A primeira evidência que eles apresentam é o conselho divino que precede a criação do homem. Aí no versículo 26, nós podemos ler: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, né, e etc. Então nós temos aí, tá, o conselho divino que precede a criação do homem. Deus ele cria, né, as demais coisas pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, chamando-as à existência. Mas quando ele vai criar o homem, ele toma conselho consigo mesmo, ele consulta a si mesmo para poder criar o homem. Existe aí uma ênfase, tá, nesse conselho de Deus, de que o homem ele é criado segundo a imagem e semelhança de Deus, tá? Nós podemos observar tanto no versículo 26 quanto no 27, tá bom? E nós temos aí essa ênfase, tá? Então, essa outra evidência que o Bavinck vai citar, na verdade o Berkoff, é que existe aí uma especial atenção dedicada à origem do homem, tá? Incluindo os detalhes que esclarece a superioridade do homem sobre as demais criaturas. Por fim, o Bavinck ele vai fazer uma observação que eu achei interessante, de que Deus criou homens. Gênesis 1:27, eles são designados macho e fêmea, tá? E o Bavinck ele vai dizer que ambos são portadores da imagem de Deus, não apenas em si mesmos, e não apenas por si mesmos, mas em sua posteridade, ou seja, em sua descendência. Então ele vai dizer que a raça humana ela é organicamente criada segundo a imagem e semelhança de Deus, tá? E que essa imagem deve ser expressa em seu domínio sobre os seres vivos e sobre a terra. Porque como filhos de Deus e como descendência de Deus, nós somos reis sobre a terra, tá? Alguma observação? Se os irmãos tiverem alguma observação para fazer, tá? Podem me interromper também se tiverem perguntas a fazer. Hã? Pode falar. Sim, fomos criados como a coroa da criação. Sim, podemos. Tá? Uhum. Sim. Ah, sim. Sim, sim. Uhum. Sim. Uhum.
essa. Sim. Todas essas citações no início aqui das escrituras são coletivas, né? Quando fala homem, fala tanto do homem quanto da mulher. Acho que só vai aparecer essa separação, acho que em Gênesis 3:15 ou Gênesis 4:17, se não me engano, mas aí também os teólogos divergem, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui. Homem e mulher, isso aí. Só lá em Gênesis 3:15 ou 4:17, segundo alguns teólogos, é que vai surgir essa separação, né? Essa individualização. É assim, acho que nós temos que ter cuidado o problema nunca é o termo, é o que o termo quer dizer. Né? Então, assim, estudando antropologia bíblica, como é o caso, nós não vamos fazer essa afirmação porque nós estamos vendo uma clara distinção entre os seres. Inclusive, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre, esperar a aula conduzir um pouquinho, ou talvez na próxima semana, um pouquinho, por exemplo, do termo humanismo. Né? Sempre, por exemplo, que eu estou dando alguma aula, falando, eu uso esse termo, né, humanismo, eu sempre coloco humanismo secular. Porque existe um humanismo bíblico, digamos assim. O homem pode ser centro de estudo e o homem tem de receber a relevância e a importância necessária como coroa da criação. De fato, nós vivemos num ambiente, né, onde as pessoas dizem que são orgulhosas em dizer que são mães de pet. Ela não teve capacidade, a mulher às vezes, ou coragem de gestar, de gerar por diversas razões, algumas são impedidas, outras não querem mesmo escolher, tiveram essa decisão, mas se orgulham, por exemplo, de ser mãe de pet. E você vai ver comentários no Instagram, pessoas dizem assim, eu prefiro meu cachorro do que um ser humano. Então, essa crítica é pertinente nesse sentido, né? E que nós somos animais equiparados aos outros animais, antropologicamente falando, mas no sentido científico, aí a classificação já é diferente. Né? No reino animal, o homem pertence ao reino animal cientificamente falando. O próprio significado da palavra animal significa aquilo que tem ânimo, ou alma. Significa que se mexe diferente daquilo que é vegetal e mineral. Então, quando a gente fala que o ser é animal, é aquilo que consegue se mexer. Então, a gente falou uma classificação científica, mas muitas pessoas realmente querem equiparar o ser humano ao nível animal, porque daí, evolutivamente, na cabeça dele, não tem diferença nenhuma com a palavra inteira. É como se a única diferença fosse a racionalidade, ainda que essa seja uma diferença muito valor, mas a gente já percebeu ali pelo texto que ele está lendo que a principal característica do homem é ter sido criado à imagem de Deus, ser o representante de Deus na Terra, o que inclui a racionalidade, mas não somente a racionalidade. Mas cientificamente falando, a gente pode falar que a gente faz parte do reino animal, né? E não do reino vegetal, não do reino do demais reino científico. Isso aí. Vamos agora para Gênesis 2, versículo 7. Tá? Tem aí duas observações importantes para fazermos, tá? Em relação a esse versículo.
Se eu estiver falando muito rápido também, tá? Tá tranquilo? Tá de boa? Quem encontrou, pode ler, por favor. Maravilha. Então, aí, em relação a esse versículo, né, o Charles Rod e o Berkhoff, eles têm algumas observações interessantes, tá? Uma é de que o homem ele foi criado, tá, pela imediata intervenção divina, tá? O corpo do homem ele não cresceu, tá? E nem foi produzido por nenhum processo de desenvolvimento, tá? Isso é importante notarmos. E a segunda observação que eles fazem é de que a alma ela foi derivada de Deus, tá? Segundo o Charles Rod, ele soprou no homem fôlego de vida, tá? Isto é, aquela vida que lhe constituía em homem, uma criatura vivente, portadora da imagem de Deus. Isso não significa, tá, que o homem ele recebeu a essência divina, né? A alma ela deriva de Deus, mas não por essência. O que deriva é fôlego de vida, é o que Deus deu ao homem e fez do homem uma criatura vivente. Tá? E aí o Bavinck ele vai continuar. Alguma observação desse ponto aqui? Vamos prosseguir? Tá? Então o Bavinck depois ele vai continuar dizendo que é um erro nós considerarmos o capítulo 2, tá, de Gênesis como um segundo relato da criação. Tá? Ele vai dizer que o segundo capítulo ele é uma elaboração e amplificação do primeiro capítulo. Tá? Porque ele diz que a criação dos céus e da terra ela é presumida nesse capítulo, sendo mencionada na segunda parte do versículo 4. Tá? Aqui. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Tá? Então, aqui ele menciona, tá? E deixando claro que a criação dos céus e da terra ela é presumida aqui no segundo capítulo. Tá bom? Então, a principal diferença entre o primeiro e o segundo capítulo são os detalhes desse segundo relato da criação do homem. Tá? Que, na verdade, ele é uma elaboração e amplificação do relato anterior. Então, o primeiro capítulo ele vai narrar a criação dos céus e da terra, e a partir disso nós somos conduzidos à criação do homem. Tá? O homem ele é a última criatura chamada à existência pelo poder de Deus. Já no segundo capítulo, aí do versículo 4 em diante, o relato vai começar com o homem, proceder dele como ponto de partida e o colocar no centro. Tá? Então, o primeiro capítulo fala do homem como o fim e o propósito da criação, enquanto o segundo capítulo o trata como o começo da história. Tá? Alguma observação? Então, o Bavinck ele vai mencionar algumas peculiaridades, tá? Algumas particularidades desses textos que nós precisamos conhecer. Tá? Entre eles, o tratamento amplo, né, que a Escritura faz sobre a primeira morada do homem, sobre o Éden, sobre o jardim do Éden. O segundo é sobre o mandato probatório dado ao homem. E o terceiro é sobre a instituição do casamento. Tá? Vou pegar aqui do mandato probatório dado ao homem. Aqui, eu falei que tinha anotado, e está aqui. Gênesis 3, 17 ou Gênesis 4, 25, dependendo aí da análise feita sobre os textos originais. Então, os teólogos vão divergir. Tá? É quando o nome individual aparece pela primeira vez, ou melhor, quando o nome se torna individual pela primeira vez. Tá? Isso indica que o primeiro homem foi a origem de toda a raça humana. Então, o homem esteve, né, só durante algum tempo, tá? E aí Deus cria a mulher a partir do homem. E aqui em Gênesis 3:17 ou Gênesis 4:25 nós temos aí a menção do homem como um ser individual, tá?
Alguém pode ler Gênesis 3,17, por favor? Maravilha. 25. 4, 25. Então, esses são os dois versículos quando o nome do homem aparece individual pela primeira vez. Alguns vão dizer que é aí nesse momento de Gênesis 3,17, e Adão disse. Outros vão dizer que é Gênesis 4,25, né? E tornou Adão. Tá? Então, eles vão dizer que é aí que o nome do homem aparece de maneira individual pela primeira vez. Tá? Vamos agora para Gênesis. Deixa eu ver que capítulo é esse aqui que eu botei depois. 2. Gênesis 2, versículos 15 a 17. Quem encontrar pode ler, por favor. É quando Deus vai falar sobre o mandato probatório. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás e comeis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Obrigado. Então, nós temos aí o Bavinck, que ele faz aqui uma observação que eu achei interessante, que já li alguns outros livros e nesse mandato probatório sempre aparece a tarefa dada ao homem como sendo cultivar e preservar o jardim do Éden. Tá? Obviamente, né, cultivar e preservar continua aí como mandato probatório, mas o Bavinck ele vai dizer que essa tarefa não é só cultivar e preservar. Então, assim, muitos falam que o homem recebeu duas tarefas, cultivar e preservar o jardim. Bavinck vai dizer que cultivar e preservar é a primeira tarefa e a segunda tarefa dada ao homem é comer livremente de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Ele diz que a primeira tarefa define o seu relacionamento com o que é terreno e a segunda tarefa, devido ao mandato, ao mandamento de Deus, dele comer de todas as árvores, excetuando uma, né, essa segunda tarefa ela vai definir a relação do homem com o que é celestial. Tá? Então, a primeira define seu relacionamento com a terra e a segunda com o céu. Então, o homem, para cumprir o seu mandado de cultivar e guardar, ele tinha que permanecer obediente ao mandamento divino, de comer das árvores do jardim, fugiu a palavra. Sendo obediente a Deus em não comer da árvore que Deus ordenou que ele não comesse. Tá? Então, Bavinck vai dizer que essa vocação ela é terrena e celestial ao mesmo tempo. Então, toda a cultura, todo o trabalho que o homem realiza são o cumprimento de um único chamado divino. Tá? Eu achei interessante essa divisão que o Bavinck fez, porque até então eu nunca tinha percebido isso. Para mim, era apenas lá o cultivar e preservar o jardim, mas Bavinck vai dizer que não. Cultivar e preservar o jardim é a primeira parte da tarefa, enquanto que a segunda é comer de todas as árvores, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então, enquanto o homem permanecesse fiel a Deus, ele cumpriria devidamente o seu chamado de cultivar e preservar o jardim. Alguma observação, alguma dúvida? Bom, pode falar. Era uma ordem de não fazer. Bem,
Deus não exigiu nada do homem, o homem não precisava fazer nada positivamente falando. O homem só precisava deixar de fazer algo. E nem isso Adão Isso. foi capaz de fazer. Era só deixar de fazer. Era só deixar de fazer. Isso aí. Eu não trouxe, mas o Bavinck também vai aprofundar essa questão, né, do não fazer, dizendo que o que foi dado ao homem era capaz do homem cumprir, sem problema algum. Não, então, num ambiente perfeito, né? Ou talvez perfeito não seja a melhor definição, mas num ambiente excelente, muito bom. Muito bom. É. Tendo todas as condições na sua mão, era só deixar de fazer algo. Não precisava nem fazer nada. Algo, né? Só deixar de fazer. Isso aí. Então, prosseguindo aqui, nós temos no texto de Gênesis 2 a instituição do casamento, tá? Que é uma dádiva da mulher ao homem, tá? Então, o homem ele foi criado, né, por Deus, portador da imagem de Deus, tá? Ele foi colocado num jardim, um lugar perfeito, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas como lemos lá anteriormente, um lugar muito bom, tá? Com tudo necessário para a vida e para o seu deleite. Mas ele não estava satisfeito, né? E o próprio Deus vai dizer: não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis 2:18, tá? Então, Deus dá ao homem o que o próprio homem não consegue suprir, tá? Vamos lá em Gênesis 2, versículos 18 a 23, tá? Alguém tem a NVT? Eu gostei da tradução feita pela NVT. Se alguém tiver a NVT, tá? É até 23. Obrigado. Então, o que eu entendi do Bavinck é o seguinte: Deus trouxe, né, os animais diante do homem para que o homem, né, desse aos animais nomes e, como querendo dizer, olha só, Adão, está aqui, veja se você consegue, né, suprir a sua solidão, tá? Mas o homem termina de nomear os animais e ele não encontra ninguém que lhe seja correspondente, tá? Então, o Bavinck ele vai dizer aqui assim: o presente mais valioso e precioso que podia ser dado ao homem na terra era a mulher, e ele recebe esse presente enquanto dorme profundamente, quando está inconsciente, sem qualquer esforço da vontade ou fadiga das mãos. É verdade que a busca, a investigação e o senso de necessidade precedem esse presente, assim como a oração. Mas, então, Deus concede o presente soberanamente, sozinho e sem a nossa ajuda. É como se ele conduzisse a mulher ao homem pela mão, tá? Então, essa era a observação que eu queria fazer em relação a esse assunto, né, sobre a origem do homem, tá? De que o homem ele não é capaz, né,
de suprir sua própria necessidade. Deus é quem supre a necessidade do homem, tá? E ele cria para o homem a mulher. Alguma observação? Uhum. 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 Sim, é. Isso. Obrigado. Sim, sim. Continuando, deixa eu ver que horas tem. Está em bom horário. Falar agora sobre a natureza humana, tá? Tem aqui uma boa observação feita pelo Rod, tá? Em relação a esse assunto, tá bom? Retomando Gênesis 2, versículo 7, nós lemos lá que está escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Tá? Então, para esse assunto aqui, eu trouxe mais a visão do Charles Rod, porque eu gostei de umas observações feitas por ele. Não que os outros não o façam, mas o Charles Rod deu assim uma... Como é que eu posso dizer? Uma... Hã? Isso aí. Que aí eu gostei e decidi trazer, tá? Para a gente ver aqui. Então, o que o Charles Rod vai dizer na teologia sistemática dele? Que o homem ele é formado por duas partes distintivas: corpo e alma, material e imaterial. Ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que são duas... Eu já estou até me antecipando, isso aqui já estava lá para frente. Mas ele vai dizer que são duas substâncias, tá? A alma é uma e o corpo é outra substância. Isso porque ele vai dizer que a alma ela consegue viver, né? Ou melhor, sobreviver sem o corpo. Isso ele está falando no caso da morte, né? O homem morre, a alma volta para Deus, então a alma ela consegue sobreviver sem o corpo. Então é por isso que ele faz essa distinção e define como duas substâncias, tá? E esse conceito, tá? Então aqui o corpo é formado do pó da terra, né? E a alma, né? Ou o princípio de vida, ele é soprado no homem por Deus, tá? Então o Berkoff, o Bavinck, o Rod, eles vão falar que essa é a exposição das escrituras sobre a natureza humana, que é a famosa dicotomia, tá? O homem ele é uma unidade formada por corpo e alma, tá? E nós vamos ver agora alguns textos, tá, que vão sustentar esse argumento do Rod, tá? Gênesis 3, 19. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Mais à frente eu vou enfatizar isso daí, tá?
Quem encontrar, Gênesis 3:19, por favor. Obrigado. Então aí, as escrituras estão falando do corpo, tá? Eclesiastes 12, versículo 7. Ali no Gênesis 3:19, então, está falando do corpo e de que ele veio do pó da terra e voltará. Tá? Eclesiastes 12, 7. Quem encontrar pode ler, por favor. Isso, aqui nós já vemos a distinção, né? O pó, ou seja, o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus, né? Que foi quem soprou o espírito, né? Daniel 7, versículo 15, tá? Tem bastante textos aí, mas nós temos tempo. Então podemos analisar um a um. Daniel 7, versículo 15. Isso, obrigado. Então aí, mais uma vez, uma distinção entre o que é espiritual e o que é material, né? O espírito e a matéria. O espírito e corpo. Mateus 10, versículo 28. Aí é Jesus falando. Mateus 10, versículo 28, Jesus fazendo essa distinção. Obrigado. Pronto. Jesus aí fazendo também a distinção entre o que é matéria e o que é espírito, né? Corpo e alma, tá? Então, é por isso que o Charles Hodge vai dizer que corpo e alma são apresentados como substâncias distintas e as duas juntas elas constituem o ser humano, tá? E por quê? Né? Eu já havia adiantado. Por que são duas substâncias? Porque a alma ela existe e age após a morte. Mateus 22, 32. Vamos ver esse versículo aí. Quem encontrar pode ler, por favor. Mateus 22, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Isso aí. Então, eles estão vivos, tá? Então, a alma, ela existe após a morte. Mateus 17, versículos 2 e 3. É a transfiguração, tá? Isso aí. Então, também a alma age após a morte. Nós temos aí Moisés e Elias falando com Jesus. E eles já estavam mortos, né? Alguém tem alguma observação a fazer em relação a isso? Veja, Eclesiastes 12, 7.
sentido. Então, assim, se existe essa dicotomia, precisa compreender. E, assim, sabe, para mim faz todo sentido a dicotomia. Então, eu tinha sentido. Tentar fazer uns trechos. Eu entendo esse respaldo que a gente tem para a dicotomia, sempre tem muita dúvida nessa área também, mas acho que tem textos que colocam, que deixam a gente ainda mais em dúvida, como no Hebreus 4:12, que eu acho que a questão da palavra eficaz se a ponto de verificar, a ponto de discernir como se fosse medulas, e também acho que tem 1 Tessalonicenses 5:23, que a gente pensa que pode ser intercambiado o alma e espírito, ou o espírito seria um subcomponente da alma, entende? Eu vou falar sobre esse texto aí de Tessalonicenses 5:23. Vou falar sobre ele. Então, né? Tá. Então tá bom. É porque até também surgiu uma dúvida recentemente num grupo de WhatsApp que eu participo, e que eu estou tentando me lembrar, mas... Bom, vamos continuar. Se eu me lembrar, eu falo. Então, tricotomia, tá? Então, aí o Charles Hodge, Berkoff, Bavinck, todos os teólogos vão abordar o conceito da tricotomia, tá? Que define que a natureza humana ela consiste de 3 partes: corpo, alma e espírito, tá? O Charles... E outra coisa, gente, não existe uma tricotomia apenas, são várias tricotomias, tá? Então existem várias vertentes falando sobre tricotomia, tá? Cada uma apresentando suas distinções, tá bom? Então, assim, o Charles Hodge vai dizer que todas as formas de tricotomia são antibíblicas, tá? E o Berkoff, ele vai acrescentar que o que acontece nesses versículos, né, que nós vemos alma e espírito, é que são paralelismos, tá? Então a gente encontra isso no hebraico, tá? A gente encontra isso muito no hebraico e, consequentemente, a gente vai achar isso no grego, até porque, né, a maior parte dos textos foi escrita por judeus. Então, nós vamos encontrar os paralelismos nesses textos. Então, vamos lá para Lucas, tá? Capítulo 1, versículos 46 e 47, que nós vamos ver aí alguma coisa de tricotomia, que parece ser uma tricotomia, na verdade, mas que não é um paralelismo, tá? Nós temos aí um paralelismo. Quem encontrar pode ler, por favor. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Isso aí. Nós temos aí um paralelismo, tá? O que Maria quer dizer ela quer dar ênfase na alegria que ela sente em Deus, tá? Então, nós temos aí um paralelismo. O autor ele quer enfatizar, tá? São sinônimos, isso aí. A gente pode perceber que a alma e o espírito têm a mesma reação em Maria. Ela só está se utilizando de uma maneira que os judeus Isso aí. se manifestavam. Né? Isso aí. A maneira como os judeus escreviam, né? Vamos analisar alguns textos que deixam isso mais evidente. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Né? E aí o Berkoff ele vai fazer algumas observações sobre esse texto. São observações interessantes, tá? Não, não é a mesma, não. Mas o sentido é o mesmo, tá?
Quem encontrar pode ler, por favor. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e reconhecidos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, obrigado. Então aí o Berkoff, eu trouxe as observações feitas pelo Berkoff, que eu achei mais claras, tá? Né? Ele explica melhor isso daí. Tá? E o que é que ele vai dizer? Uma coisa muito importante que a gente precisa estar com isso sempre na mente, tá? Que é uma regra de exegese. Então, o que o Berkoff vai dizer? As afirmações excepcionais, elas precisam ser interpretadas à luz da apresentação usual da Escritura. Então, se nós temos muitos textos apresentando a dicotomia, nós precisamos parar, tá? Quando a gente percebe um texto que parece contradizer a dicotomia, né? Já que é o caso que nós estamos estudando aqui, nós precisamos parar e observar os detalhes desse texto, porque não é uma apresentação usual a tricotomia. Como nós observamos, vários textos que nós lemos aqui, a Escritura está fazendo distinção entre corpo e alma. Tá? Então, nós precisamos ver o que nós estamos deixando escapar desse texto. Tá? Então, nós precisamos ter ciência dessa regra de exegese. Tá? Então, se nós temos uma afirmação que parece contradizer, vamos analisá-la segundo o que nós encontramos em outros textos mais claros das Escrituras. Né? Textos obscuros são esclarecidos por textos mais simples. Tá? Segunda observação que ele vai fazer a simples menção dos termos espírito e alma, um ao lado do outro, não prova que, segundo a Escritura, são duas substâncias distintas. Como também Mateus 22, 37, não prova que Jesus considerava o coração, a alma e o entendimento como três substâncias distintas. Tá? Então, o que o apóstolo está fazendo? Ele está enfatizando a afirmação: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, com uma declaração epizegética, figura de retórica pela qual a repetição de palavras ou de seus sinônimos para maior veemência ou ênfase. Pois o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, em diversos textos das Escrituras, vai distinguir apenas alma e corpo. Vamos lá em Romanos 8, versículo 10. O próprio apóstolo Paulo também falando, tá? Escrevendo. Nós temos aí Romanos 8:10, quem encontrar pode ler, por favor. O apóstolo Paulo distinguindo corpo e alma. Isso aí. Deixa eu ver a hora, para ver se tem que acelerar ou... deixa eu acelerar. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo. Colossenses 2, versículo 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então nós temos aí o próprio apóstolo Paulo fazendo essa distinção entre o que é matéria e o que é espírito, corpo e alma. Obrigado. Tá? O mesmo apóstolo que escreveu 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Então, nós precisamos nos lembrar, tá, do que Berkoff disse sobre a exegese. Tá? Textos mais obscuros devem ser interpretados à luz de textos mais claros, de textos mais simples. Tá? Eu até me esqueci de anotar alguns textos em que isso acontece. São outros assuntos, tá? Mas isso acontece também. São textos que são considerados obscuros e que são esclarecidos por textos mais simples. Tá? Vamos lá, cadê? Bom, e aí? Alguma observação? Uhum.
exceção. Então, se nós temos muitos, digamos que nós não tivéssemos texto nenhum citando apenas corpo e alma, corpo e espírito, e houvesse esse, provavelmente nós deveríamos nos debruçar sobre a dicotomia. Mas como há diversos textos que demonstram uma dicotomia, e um ou dois falando sobre uma tricotomia, a gente não faz a teologia com dois textos, com textos isolados, ou com textos que são excepcionais. Isso aí, a gente pega a parte e analisa sob a luz do todo, né? Isso aí. É isso aí. É o que acontece com a tricotomia. Ela não é uma, são várias tricotomias, né? O Charles Rod ele vai mencionar algumas, né? É. É. Não, sim, o homem é uma unidade constituído por duas substâncias, corpo e alma, tá? Então, é porque existe essa distinção, digamos assim, porque a alma ela vive sem o corpo, né? Então, não tem como a gente negar isso, está na Bíblia, né? Moisés e Elias, depois de mortos, conversando com Jesus. Então, assim, a alma ela vive após a morte, né? A... Uhum. Tá? Maravilha. Deixa eu ver a hora. Alguém tem mais alguma observação, mais alguma dúvida? Que aí a gente encerra por aqui. Tem mais coisa para falar, mas aí deixa para uma próxima oportunidade. Isso. Semana que vem. Só para encerrar, primeiro, o Paulo falou a verdade, nós somos uma unidade. Há quem diga que nós somos uma unidade negando a dicotomia, não é o nosso caso, mas nós sabemos que nós somos uma unidade. Assim como Deus é um, mas não existem três pessoas, o homem é uma unidade e possui duas substâncias. Há alguns que pensam que acreditam na dicotomia, não é como reformados de maneira geral pensam, não é? Mas também não há nenhuma crise, só para deixar claro, não há nenhuma crise a esse respeito. É claro que isso pode ser perigoso se tiver algum desdobramento, né, como sono da alma, coisa do tipo, pode ser perigoso. Mas, via de regra, não tem nenhuma crise entre acreditar na tricotomia ou na dicotomia, desde que a gente entenda que, como você disse, a alma, por exemplo, vive depois que o corpo morreu, depois do tipo. Isso aí, tá? Então, vamos orar para encerrar? Vamos ficar de pé, por favor. E quem sentir no coração pode orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia na tua presença, por esse dia do Senhor.
Cada irmão que tem chegado até aqui para aprender mais a tua palavra, Deus amado. Obrigado pelo privilégio que temos de ter essa teologia, Deus amado. Obrigado pelo teu Breno, por se colocar na frente, que tenha abençoado cada vez mais a sua vida. E cada irmão que chega até aqui. Muito obrigado, Senhor. E perdão por nossos pecados. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.